Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E pessoal, o episódio de hoje é pra você que deseja transformar a sua vida e ter sucesso no mercado digital como afiliado. Você vai ter acesso às melhores estratégias para começar, escolher produtos ideais e usar o Google Ads para atingir clientes potenciais, tanto no Brasil quanto na gringa. E é por isso que o nosso convidado de hoje veio de uma realidade de escassez e através do digital ele mudou a sua vida. Ele começou sua jornada nesse mercado como afiliado há 3 anos atrás e se tornou especialista em Google Ads para afiliados no Brasil e na gringa. Com mais de 11 milhões de reais faturados, ele atua como mentor, levando conhecimento para seus alunos sobre como vender como afiliado todos os dias, sem aparecer. E hoje ele está aqui recebendo sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas na KiwiFi. Chegou a hora da gente aprender com ele, hein, Bruninha? Chegou demais. Hoje vai ser especial, Hoje vai ser especial. Vamos chamar? Vamos chamar. Seja muito bem-vindo, Thiago Boeira. Fala pessoal, obrigado pelo convite, né? Queria agradecer e tentar entregar o máximo possível hoje aqui para quem quer trabalhar como afiliado ou entender um pouco mais sobre como vender no Brasil e na gringa aí, com as estratégias que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui. É isso, inclusive parabéns pelo 1 milhão de reais faturados aqui na KiwiFi. E let's go, vamos começar com o pé direito, né? Como o Marcelinho disse, você veio de uma realidade totalmente diferente que você tem hoje. Sim. Então pensando nisso, o que você considera que você fez lá atrás que te fez sair dessa sensação, dessa situação de escassez pra ter uma vida de sucesso que você tem hoje? Bom, vamos lá, né? Eu comecei minha jornada ali, como praticamente todo mundo, vindo de uma quebrada, como a gente diz lá no Sul, né? Vindo uma Coab, né? E minha família, desde a minha infância ali, nunca foi uma coisa que eu não passei fome. Sou grato aos meus pais demais por isso, né? Nunca tive nenhuma dificuldade braba assim, mas eu lembro dos meus pais pedir dinheiro pra agiota, aquela situação onde o dinheiro sempre pareceu muito difícil, muito distante. E justamente por isso, logo que eu comecei a minha vida adulta, pensei, consegui um emprego, CLT, aquela coisa básica, tentar uma faculdade, e comecei a trabalhar. E eu tenho uma história bem engraçada até que eu conto de vez em quando, que é a história da lasanha, né? O que acontece? Eu tinha meus 27 anos ali, tô quase entrando na minha idade, 2017 ali. E eu, uma vez, no final de semana, assim, vou fazer uma lasanha em casa, né? Eu costumava fazer o seguinte: tinha 3 mercados da região que eu ia comprar as coisas pra fazer lasanha. Era carne moída, queijo e a massa de lasanha. Chegava no mercado, comprava ali carne moída de segunda. Pra quem não sabe, carne moída de primeira é uma coisa que eu só conheci nos últimos anos, né? Eu sempre fui bem escasso com relação a isso, não tinha condições mesmo. Chegava no mercado lá, pegava carne moída, 20 reais. Depois pegava o queijo, mais 10 reais no outro mercado. E no terceiro mercado pegava massa de lasanha. E nisso dava 1 hora, 1 hora e pouca. E teve um dia que eu fiz isso, um sábado lá, queria fazer uma janta em casa. Saí de casa às 3 da tarde, cheguei 4h30, assim. No último mercado eu tava na fila. E era um mercado de preço bem popular, né? Uma coisa, assim, pra quem não tem condições mesmo. E eu fiquei numa fila esperando uns 20 minutos. E eu ali calculando assim, nossa, 1 hora e pouca pra fazer tudo isso. Deu, pra fazer uma lasanha, se eu fosse comprar em qualquer outro mercado, eu ia gastar uns 40 reais. Eu gastei 35, eu fiz o cálculo, 5 reais, 1 hora e meia. Daí eu pensei, aquele cálculo básico, né? A única coisa que não volta na nossa vida é o tempo, né? Toda hora que vocês usam, não volta mais. O dinheiro ele pode vir no futuro, mas o tempo não. Eu fiz um cálculo, nossa, acabei de vender minha hora por 5 reais. Aí eu lembrei do meu trabalho, ganhava ali, sei lá, 10 reais a hora, quanto eu ganhava na época. Quase 8 anos CLT e eu pensei, tem algo errado aí. Eu não foi do dia pra noite, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Fiquei pensando, eu entrego todos os dias a minha hora pra alguém, pra alguma coisa. Eu trabalhava em final de semana, feriado, tinha um trabalho em escala, né? E aquilo me incomodava demais. Me deixava realmente uma pessoa muito inquieta com a realidade que eu tinha. E quando isso começa a despertar para alguma coisa, eu comecei a ver aquela história do marketing digital, de ganhar dinheiro na internet, alguma coisa assim. E, existiam alguns players na época, existia o Érico Rocha, essa galera do mercado mais tradicional, mais raiz tradicional, mesmo, né? Isso mesmo. E eu comecei a pesquisar sobre isso. Então, em 2019, eu tomei a decisão, vou sair do meu emprego. Eu acho que, para muitas pessoas, né, tal do queimar a fonte que a gente fala, né, ou queimar os barcos, tem várias histórias sobre a origem dessa história aí. Eu cheguei no meu chefe e disse, tem como me demitir, né, na empresa onde eu trabalhava, meio que um acordo assim, me dá alguma forma de demitir para eu conseguir pegar o seguro-desemprego. E em outubro eu falei isso para ele, e em novembro já eu comecei a estudar alguma estratégia. Eu me interessei pelo dropship na época, nem foi pelo mercado de afiliados que eu comecei.
E por que eu não comecei pelo mercado de afiliados, né? Eu acho que com muita gente que entra no mercado digital, eu tinha um preconceito. Eu olhava pro 2019, mercado digital, afiliados, e eu via muita gente, pô, compra esse curso aqui, indica esse curso aqui, que esse aqui funciona, esse não funciona. E aí eu via muito aquela coisa, pô, mas é só indicação de cursos, mas qual que é o valor desse conteúdo? É só por vender pra indicar um curso, sabe? E tal da pirâmide que a galera às vezes pega no pé, né, no digital. Isso me incomodava bastante, eu era bem preconceituoso com relação a isso. Eu comecei pelo drop, eu pensei, eu vou vender um produto físico, pego da China, estudei o drop, aquela questão não tem logísticas, entre aspas, vou assumir isso aí. Eu comecei no drop, aí em comecinho de 2020, fui desligado da empresa, comecei a receber seguro-desemprego. No drop a coisa começou a engrenar um pouquinho, cheguei a faturar uns 20 mil reais, mais ou menos. Eu lembro do dia que eu fiz 4 mil reais assim, eu tinha que entregar os produtos. Aí fui falar com o chinês lá no AliExpress, né, fui fazer o pedido. Daí ele, 2 meses pra esperar. E nesse dia, eu lembro, era final de março para abril, os países começam a fechar por causa da pandemia. E as entregas que demoravam 1 ou 2 semanas começam a demorar 2 a 3 meses. E eu fazia o negócio certinho, queria entregar o produto. E as pessoas começaram a ligar, cancelando. E eu liguei pro contador e perguntei, eu vendo assim, eu ganho isso? E ele falou assim, quanto que é a tua margem de lucro? Eu expliquei a margem de lucro dele, se a gente for regularizar isso aqui certinho, tu vai pagar para trabalhar. E eu pensei, eu vou pagar pra trabalhar. Não tinha uma logística que eu gostava, as pessoas cobrando, querendo produto, a entrega veio com defeito. E eu pensei, eu não tô preparado pra isso ainda. Eu decidi largar fora. Mas antes de a gente seguir nessa história, você veio de uma realidade escassa, você teve exemplos dos seus pais que te fizeram enxergar a vida por outra perspectiva, e aí você deu uma virada de chave, queimou as pontes no trabalho pra realmente ir pra uma nova carreira. Mas como é que o digital se apresentou como essa carreira? Porque a gente conversa aqui com o pessoal e para muitas pessoas era aquele dia de madrugada que o cara tava super decepcionado, aí ele pesquisou como ganhar dinheiro online. Mas no seu caso, foi um anúncio? Foi uma pesquisa? De onde é que... Porque 2019? Não, 2017 até 2019 ali eu comecei a namorar com essa ideia, né? O que eu ouvia muitos podcasts. Certo. E daí eu lembro, eu cheguei até a ver um anúncio ou outro que falava de ganhar dinheiro na internet, mas eu nunca cheguei a comprar nada nesse assunto, eu nunca cheguei a emergir dessa forma do pesquisando. Você já tinha ouvido falar, tava ali. Rede social, ali, Instagram, YouTube, as pessoas falavam que dá pra ganhar dinheiro, mas eu não lembro de um ponto específico. Mas aquilo me atraiu pra algo diferente. E eu acho que todo mundo, né, assim, antes de entrar no digital, a maioria que eu conheço, leu o Pai Rico, Pai Pobre, esses livros. E no Pai Rico, Pai Pobre ele falava de parar de vender a hora. E foi isso que também me ajudou a dar um start maior. E eu queimei a ponte, aí saí, começo no drop, ali, e chega março, e eu percebi que eu não queria mais aquilo. Não que o drop não funcione, ele funciona pra quem gosta disso. Só que eu não queria, eu não tava preparado pra aquela realidade. Eu saio do drop e esse foi um dos meses mais difíceis da minha vida, assim. Porque eu fiquei entre março e abril de 2020 sem emprego, sem perspectiva e sem saber o que ia fazer. O que você fazia nesse seu emprego anterior, que você ficou 8 anos como CLT? Eu trabalhava como fazendo manutenção de caixa eletrônico. É engraçado que eu arrumava o caixa eletrônico, daí chegava o pessoal da escolta, né, pra abrir o caixa, eles tiravam aquelas massas de dinheiro. E pra quem não trabalha com isso, pensa, nossa, milhares de reais. Só que eu enxergava aquilo só como papel. Eu não tinha valor pra mim porque aquilo não era um dinheiro meu. Mas eu olhava pra aquilo, teve um dia até, sei lá, no comecinho do meu trabalho que eu olhei assim, tinha um valor, uma quantia assim, que eu olhei pra aqueles massas e pensei, nossa, aqui deve ter uns 10 ou 20 anos da minha vida. Caramba. E era, sei lá, 500 mil reais na época, né? E eu olhei pra aquilo e pensei assim, eu nunca vou ter uma forma de ganhar isso aqui. Pra mim era extremamente distante. Sabe, pra quem... Eu lembro que na minha infância, assim, da vila de onde eu vim, a gente falava assim, que o rico era quem tinha a caixa de leite de caixinha em casa pro leite. Que é onde minha mãe... Eu pegava saquinho de leite no mercado, e daí eu ia na casa de um amigo que tinha um pouco mais de condição, ele tinha queijo na geladeira e ele tinha uma caixa de leite quadradinha, e esse era o rico da nossa vila, né, que a gente falava, né. E daí, pra mim era uma realidade muito distante ter grana de verdade. E chega em 2020, queimo todas as pontes, saio do meu emprego, não tenho uma fonte de renda, o seguro-desemprego começou a pingar na conta, contadinho, e eu me sinto perdido ali praticamente abril. E eu comecei uma fase bem difícil, porque eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu não sabia que era isso, eu não fazia ideia do que era isso, crise de ansiedade. E isso evoluiu pra crise de pânico. Um dia eu lembro que a Raiza, minha esposa, né, ela foi trabalhar, saiu de casa, eu tava com o computador ligado ali, a loja, eu tava já desfazendo a loja, sem saber o que eu ia fazer.
E até uma parada bem séria de falar pra galera, né? Se tu sente medo de estar num lugar, seja fechado ou aberto, por algum gatilho que tu teve, tu provavelmente tá sentindo uma crise de pânico. Eu não sabia o que era isso na época. Eu lembro que ela saiu assim, ela fechou a porta de casa, já tava fechada em casa, tava dentro de casa trancado, né? Eu senti medo de ficar em casa. Medo, de manhã cedo, ela saiu pra trabalhar. E a pandemia tava começando a estourar, vai fechar os lugares, não vai fechar o Brasil, vai fechar todo mundo. E ali eu comecei a ficar inquieto. Eu levantava, não parava quieto, daí eu pegava o computador, largava o computador na mão. E aquilo me deixou muito nervoso. Daí eu abri a janela de casa e me acalmei um pouco, consegui voltar a respirar normal. E, pô, aí beleza, tô ali, não conseguia dormir direito. E teve um dia, e eu acho importante agradecer, não sei, me arrisco a dizer que pra Deus, eu sei que alguns talvez não acreditem muito nisso. Eu não sou uma pessoa religiosa no sentido de uma religião, mas eu acredito sim num Deus. E ali meados de março para abril, toda aquela problemática na minha cabeça, eu acordei uma madrugada de sexta-feira, 4 da manhã, suando na cama, e eu olhei pro teto do quarto assim, eu nunca esqueço disso até hoje, eu sempre falo isso pra todo mundo que eu lembro, e eu pedi assim, pô, Deus, ou seja o que for, me dá uma luz. E eu não sabia o que fazer mesmo, eu juro que eu não sabia, porque o mercado de afiliados pra mim era uma coisa... Eram várias estratégias, na época era blog, era criar um canal, espere meses, faça um Instagram de nicho, faça isso, faça aquilo. Mas eram estratégias que eu via como muito demoradas, muito lentas. E o tráfego pago tinha o Face, na época era muito conhecido. Ninguém falava de Google Ads direito. Mal se falava sobre isso, eu nem conhecia essa estratégia, nem conhecia ela mesmo. Naquele dia de manhã, eu acordo, pedi aquilo, né? Seja para o que a gente fala, universo, Deus... E eu abro o meu YouTube assim e tinha um vídeo lá. Como vender como afiliado no Google Ads. Eu olhei aquela estratégia. É uma estratégia muito simples. É muito simples mesmo. Basicamente, existem diversos produtos na internet. Todo mundo toda hora tá vendendo alguma coisa pra nós. Só que quando tu vai lá e tu compra... Vamos pegar essa garrafinha, tá? Uma garrafa d'água normal, tu pesquisa no Google lá, como comprar uma garrafa de água. É uma garrafa de água. Mas quando tu compra, como comprar uma garrafa de água do KiwiCast, tu quer algo específico. Então é uma pessoa que tem um potencial muito forte de comprar aquilo. Eu vejo o Google como uma plataforma muito de intenção, né? A galera já tá procurando ali na intenção de comprar, então se torna muito mais fácil. Isso. Mas antes da gente entender um pouco mais sobre a estratégia do Google Ads, voltando lá pro teu começo, você começou como afiliado. Você considera hoje a afiliação literalmente seu passo inicial para quem tá pensando em entrar dentro do mercado? Com toda certeza. Eu considero o melhor caminho. Por quê? Justamente olhando a minha trajetória, tá? O grande problema que eu vejo, não é um problema, mas o grande desafio do digital, por exemplo, a galera fala de, aprenda copy, aprenda a criar um produto, mas cria um infoproduto, faça aquilo outro. Todas as estratégias no qual tu é dono de um produto, tu precisa entregar algo para um cliente. Entregar algo para um cliente envolve suporte. Vender algo envolve criar o quê? Uma narrativa de vendas, que é a tal da copy que a gente fala, né? A copy é uma narrativa de vendas, cria uma percepção sobre aquilo ali, despertar uma dor numa pessoa, fazer ela entender que aquilo é importante para ela. E o grande problema de começar no digital por essas estratégias de criação de produto é que nenhum de nós aprende na escola marketing digital. Nossa, cria uma copy na segunda série. Não. Nós não aprendemos nada disso. E até, inclusive, na faculdade, o pessoal de publicidade, propaganda, eles não aprendem a fazer para o marketing digital isso. E isso é realmente muito desafiador. E o afiliado, ele só precisa aprender o quê? Levar o link dele para a pessoa que quer comprar ou fazer a pessoa querer comprar aquilo. Tá? É tráfego, é o tal do tráfego. É levar a pessoa até o produto. Isso se chama tráfego. Tem o tráfego orgânico, que é criar conteúdo, blog, seja o que for. E tem o tráfego pago, que é anúncios. Só que eu via na época, e testando mesmo, que o Facebook, por exemplo, é uma fonte de tráfego incrível. Ela é incrível, altamente escalável. Só que a galera tá lá, vai ver o anúncio, vê outro. A pessoa que chega no Google, ela tá muito mais interessada. Ainda mais quando ela pesquisa. Aí eu chego, naquela sexta-feira, abro aquele vídeo. A estratégia é muito simples. A pessoa tem que pesquisar pela palavra-chave específica, né? Depois eu posso falar um pouco mais tecnicamente sobre isso. E aí, eu olhei assim para aquele vídeo e disse, ou isso aqui é muito fácil e realmente funciona. Não digo muito fácil, mas é simples e funciona. Ou não funciona justamente porque é simples demais. Eu executei, fiz uma campanha, não aconteceu nada. Nada. Ficou parada, a conta ficou zerada. Daí eu pensei, eu acho que não funciona. Só que aí que entra a parada da inquietude, né? Até visto isso até hoje, até falo muito pra galera que me segue, ser uma pessoa inquieta. Pô, se tem alguém que se dá o trabalho de fazer um vídeo no YouTube pra mostrar aquilo, e depois apareceram outros vídeos e outras pessoas falando daquilo,
ou eu tô muito errado, ou todo mundo tá mentindo e o mundo é um completo lugar de só de mentiroso, ninguém tá falando a verdade. Eu criei outra campanha. Gastei R$100, nada. Criei uma terceira campanha, R$200, só boleto. Daí já apareceu o boleto. E aí entra um outro processo que eu falo muito pra galera que me segue, né, já há um tempo. Eu tenho um lema que eu defendo muito que é seja 1% melhor todo dia, 1% todo dia que eu falo pra galera. Pô, tu fez uma estratégia, nada aconteceu, não é que a estratégia não funcione. É que tu tá começando a fazer aquilo. Se qualquer um de vocês hoje não souber andar de bicicleta, botar a bunda na bicicleta pra começar a andar, vai cair. Não quer dizer que tu não quer dizer que tu não consegue fazer aquilo, quer dizer que tu tem que aprender, passar por um processo. E eu passei por esse processo. Aí eu monto a quarta campanha, pum, fiz uma venda. De R$32. Produto físico, até hoje eu lembro. Só que eu gastei R$132. Aí se for somar, eu tinha comprado um curso também, que eu tinha visto numa plataforma. Pô, eu fiz a soma, né? Aquela soma negativa que todo mundo faz quando tá começando, tal da escassez. Tinha gastado R$500 no curso, mais R$400 no Google, R$900. Só que eu olhei pra isso e disse, eu fiz a minha primeira venda com essa estratégia. Eu já tava ganhando dinheiro no drop quando eu saí do drop. Mas é porque eu não gostei do jeito que era o drop pra mim. Eu não me sentia preparado pra aquilo. Eu fiz aquela venda no Google Ads e eu pensei, ninguém me cobrou pelo produto, ninguém veio falar comigo, eu não tenho que entregar, eu só tenho que vender. Eu achei isso muito, sabe, pô, aquilo na hora me encantou, porque eu disse, é isso, eu consigo fazer isso aqui em casa, eu consigo fazer isso na praia, eu consigo fazer isso viajando em qualquer lugar do mundo. Sim. Eu só preciso aprender a melhorar esse processo. Aí eu fiz outra campanha, outra. Em resumo, passei 2 meses no negativo no Google Ads. No terceiro mês, começou a empatar. E, de novo, muitas pessoas quando começam no marketing, eu acho que é o erro mais absurdo da galera que começa no marketing, eles enxergam como se, é uma fórmula mágica, se não funciona tá errado. Daí elas aplicam uma estratégia, não funciona, elas, não dá certo. Só que elas não entendem que é um processo de evolução que tu vai evoluindo. Que nem vocês aqui, quando começaram, primeira vez na frente do microfone, travou, deu uma engasgada, teve que aprender, depois foi ficando natural. É a mesma coisa. Aí chega no terceiro mês, empatei. Quarto mês, R$2.000. Melhorou. Tinha investido R$1.000, voltou R$2.000. Opa, R$1.000 de lucro. Aí começa um negócio que te encanta no marketing digital. Chegamos no quinto mês, aí que foi setembro de 2020, eu fazendo aquele negócio ali. E eu fiz 6.000, gastando a mesma coisa que eu gastei pra fazer 1.000, pra fazer 2.000. Mesma coisa. O que eu tinha feito? Apenas repetir e melhorar o que eu tava fazendo. 1% todo dia. E a inquietude de buscar aquilo, de não ficar parado, de não ficar me acomodando, de eu testei um pouquinho hoje, não deu certo, vou parar. Vou tentar outra estratégia que parece mais fácil. Não, deixa eu melhorar isso aqui, sabe? É a pessoa ser inquieta, obsessiva por aquilo, de querer melhorar. Porque eu via uma esperança naquilo, sabe? É legal você trazer isso, porque a maioria das pessoas desiste no primeiro obstáculo, assim. O pessoal tá disposto a ficar aqueles 4 anos de faculdade, mas um mesinho no digital que não deu certo, o pessoal para. Porque é vendido muito a promessa da prosperidade, né? Só que o pessoal não tá disposto a entender que é um trabalho. Cada vez tá mais profissional, então ou você faz valendo ou não vai dar certo. E sobre essa questão do mercado de afiliados, eu concordo que pra mim é a melhor forma de iniciar, cara. Porque, como a gente tava conversando agora há pouco, no mercado de afiliados você tem que se preocupar, de certa forma, na maior parte do tempo, somente com a venda, que é a base de qualquer outra estratégia digital. Seja lançamento, perpétuo, se você vai fazer funil meteórico, se você vai vender drop, vai vender info, você vai ter que aprender a vender. E o afiliado te permite esse processo de como é que eu entro em contato com o cliente, como é que meu cliente pensa, o que é que eu preciso oferecer, como é que eu quebro a objeção, para depois você se preocupar com outras questões de infraestrutura digital, ou até mesmo ter uma estrutura grande de suporte. De início é só venda, depois você vai escalando e vai evoluindo, até quem sabe se tornar infoprodutor. Então, para mim, a melhor estratégia de todas é a afiliação. Agora, sobre afiliação, você é especialista em afiliação na gringa, que é algo que eu não sei se alguém já veio falar sobre isso aqui com a gente, Bruninho. Já aconteceu. Pouquíssimas pessoas. Sim. Eu vou dizer que talvez 2%. Justo. Talvez até menos. Umas 3 pessoas. Umas 3 pessoas, sim. O que representa, na verdade, uns 0,3%. Exato. Ou seja, a minha dúvida é, quero iniciar no mercado digital. A recomendação da mesa é você começar como afiliado. Mas aí eu começo como afiliado no ou na gringa? Quais são os prós e contras de cada mercado? Vamos lá então, né? Posso continuar minha história para explicar isso, porque daí eu consigo chegar no ponto que eu tô, né? Eu comecei pelo Brasil, né? E eu recebo bastante essa pergunta hoje em dia. Eu ensino os afiliados ainda a vender no Brasil e na gringa. Por quê? Quando eu comecei pelo Brasil, eu entendi toda a dinâmica de tráfego. Então, quando eu comecei a vender depois na gringa, era basicamente... E o que é mais legal no Google Ads, por exemplo, para quem vende como afiliado,
E eu digo porque também faço Facebook Ads, faço outras estratégias, né? Mais para testes, mais para manter a cabeça ativa em outras estratégias sempre. É que vai tentar fazer um Facebook Ads no Brasil e na gringa, a dinâmica é muito diferente. As copies são muito diferentes. Só que no Google Ads, tu usa a mesma estratégia, por exemplo, de pegar públicos mais qualificados. Mesma história que eu falei antes. Em vez de pegar quem tá pesquisando por garrafas d'água, tu pega quem quer a garrafa d'água XPTO, do KiwiCast. O cara quer essa aqui, específica. Tu pega um público muito qualificado. Na gringa, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que tu vai entrar em outra plataforma, tu vai se cadastrar nela e tu vai pegar o teu link de afiliado e vai colocar na página. Vai mudar o quê? Os países que tu vai anunciar e vai mudar a linguagem. Eu, por exemplo, hoje para meus alunos eu forneço planilha automática de anúncios. Ele vai lá, bota ali a palavra-chave exata e ele não precisa nem pensar no anúncio mais em inglês, por exemplo. Mas eu comecei pelo Brasil, aí comecei em 6 meses depois, comecei a fazer mais de 10 mil no mês, comecei a acertar produto, depois 20, 30, 50. Aí quando bati 100 mil no mês no Google Ads, né, e com uma lucratividade de mais ou menos ali 60, 70%, era muito alto no Brasil, aqui principalmente em 2020, né. Ainda é relativamente alta, mas hoje, como tu disse, vai se sofisticando, vai aumentando a concorrência, isso a gente não pode negar, é verdade. Mas aí beleza, aí eu disse, tá, vou criar um treinamento. Criei um treinamento para ensinar a galera. Isso foi começo de 2022. Tava fazendo mais de 100 mil. E aí, começo meu treinamento e começo a ensinar a galera a fazer vendas no Brasil e também um pouco na gringa. Mas eu fazia muito pouco. Fazia uma média de 5 a 10 mil por mês na gringa. É muito pouco para quem tá começando, tá, gente? O nível de escalabilidade é muito alto. Então, para quem tá começando, parece muito, mas para quem já tá mais tempo, é relativamente pouco. Tá no bom sentido. Sim. Então, comecei a ensinar a galera. E aí chegamos em 2023 e eu começo a ver os alunos assim, mas Thiago, tal tipo de produto eu não posso anunciar na gringa, isso aqui é muito difícil, não dá pra fazer tanto, mais de 100 mil não dá pra fazer. E o que eu fiz? Eu escolhi 2 plataformas, que eram a BuyGoods e a ClickBank. Comecei pela BuyGoods. Comecei a aplicar só a estratégia lá, a estratégia que eu ensinava pra galera, só lá. Daí começou 10, 30, 50, 100, 150. E eu achei que tinha chegado num teto. Deu, tá, agora eu vou pra ClickBank. 10, 30, 50, 150 mil na ClickBank. E aí, a gente chega no ponto agora de 2024. Ó, eu acho legal falar isso pra galera, porque muita gente pergunta, nossa, será que o mercado tá saturado ou algo assim, né? Em 2024, eu começo a fazer R$500 mil com essa estratégia na ClickBank. Estratégia de fundo de funil no Google Ads. E eu acho importante ressaltar isso, porque no mercado onde existem tantas promessas, né? Todo mundo tenta defender o seu peixe, né? E eu sempre fui aberto a dizer, o drop funciona, o info funciona, o PLR funciona, qualquer estratégia funciona, desde que bem executada e a pessoa buscando fazer bem feita. E essa estratégia funciona muito. Eu dizia que ela era poderosa, eu dizia, até que eu fui lá e comecei a provar. E agora eu tenho alunos já que bateram também, no mesmo período que eu, em 3, 4 meses, mais de R$1 milhão dentro da ClickBank. E eu acho legal explicar isso para mostrar que primeiro tem uma jornada. Mas respondendo a tua pergunta especificamente, a pessoa pode começar no Google Ads, tanto pelo Brasil, pela gringa. É mais o que ela se sente confortável. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tem 69 anos. E ela começou... 69 anos. Uau. Começou pelo Brasil, né? Tem até uma entrevista no meu canal bem legal. É lá do Rio Grande do Sul também, de Caxias do Sul. Olha isso, e ela cara. Caxias do Sul não larga a minha vida, cara. É verdade. Eu morei em Caxias do Sul, depois toda a minha vida se transformou em Caxias do Sul. Mas perdão, siga. Não, tranquilo. Tô namorada de lá, né? Da região, né? Da região, próximo ali. Show. E aí, ela começou pelo Brasil, depois foi pra gringa. E ela começou a fazer mais de 10 mil na gringa. E daí ela me falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, Thiago, eu tenho mais dificuldade com os anúncios em inglês. Ela usa uma planilha automática que eu forneço pra galera lá. E começou a destravar mais rápido. Daí o que eu percebi? Realmente não é o país. É a tua facilidade com relação. Porque tem o tradutor no próprio Google, no celular mesmo tem tradutor. Tudo é traduzível. As páginas que a gente usa lá na ClickBank, na BuyGoods, todas elas, com o lado direito do mouse, tu consegue traduzir. Só que às vezes a pessoa não se sente confiante. Nossa, mas eu vou anunciar para o público americano. O que eu vou colocar no anúncio? O que eu vou escrever? Tem tradutor para tudo isso. Mas a pessoa não se sente bem. Então, sendo bem sincero, tanto faz. O mais importante é ela começar por onde ela vê mais confiança. Eu prefiro ensinar os alunos a começar pelo Brasil e depois vai para a gringa, que foi a minha jornada, né? Mas se a pessoa se sente bem, tem alunos que começam direto na gringa, estouram, outros no Brasil. Acho importante a pessoa ver o que ela se sente mais confortável. Sabe o que o pessoal tá querendo perguntar? Qual é que dá mais dinheiro?
Ah, não, Verdade. isso tem que falar, gente. Agora não tem jeito. A gringa. Por quê? Até isso é uma explicação relativamente simples, né? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. O nosso PIB per capita, a nossa economia, ela é assim, eu não sei quanto é o nosso PIB per capita por habitante, mas eu acho que é $4.000 anual. Eu não sei se estou falando errado, tá? Eu não sei exatamente isso. Só que se pegar o PIB americano, não lembro se é 10 vezes maior que o nosso ou 20. O PIB americano. Sem contar que a cultura do americano, tô falando dos Estados Unidos, também o canadense bastante, o australiano nem tanto, mas o americano mesmo, ele compra muito online. Eu tava fazendo apenas com poucos produtos, $500 mil no mês, numa estratégia que ela já é o público mais qualificado. E eu sei de de afiliados, colegas meus, que fazem 3, 4 milhões por mês na ClickBank. É um valor muito alto. Então a escala na gringa é muito maior. Só que a gente nunca pode confundir escala com lucro, né? E até às vezes a pessoa pergunta, quanto ganhou mesmo? Quanto é lucro no bolso? Até para adiantar a galera. A escala em 500 mil, por exemplo, a minha, é de 20% a 45%. É o quanto eu ganho no mês sobre esse valor. Então, eu fiz $500 mil de reais. No meu bolso, eu coloco ali de 100 mil até 200, 250, 230 mil reais de lucro. Legal. Tá? Isso é como afiliado. É bom você abrir esse jogo porque o pessoal vende muito faturamento, mas ninguém fala do valor real que sobrou no final da conta. Então, obrigado por abrir aí pra gente. Inclusive, já deixa o like pra essa informação sigilosa que o Thiagão soltou aqui com a gente. Boa. Inclusive, você falou dessa questão do comportamento consumidor. É muito interessante isso, né? Porque lá eles são muito mais impulsivos, então se torna muito mais fácil, entre aspas, fazer essa venda, né? Exato, é bem interessante a gente falar nisso, porque como no Google, é até uma dica legal pra galera sobre Google Ads. Facebook Ads, a gente bota o anúncio rodado, a gente pensa quantos dias, o valor de investimento. Do Google não, é cliques. Tem campanhas lá, eu sempre falo pra galera, às vezes, quando eu vou mostrar alguma coisa de estratégia no meu canal do YouTube, eu falo assim, gente, montar uma campanha no Google é de graça. Montar uma campanha é grátis. Tu vai lá, cria tua conta, pega o produto da plataforma, coloca o link lá, monta a campanha. Se tu não colocar R$1 na tua conta, nada vai acontecer. Não vai cair a mão da pessoa. Ela pode aprender de graça toda a estratégia. Quando é que ela vai ter que pagar? Quando a pessoa clicar. Porque no Google Ads a gente não paga. No Google Ads a gente pesquisa. Tá no Bing também é assim, que é outra plataforma que eu também ensino a galera a vender. A gente não paga pra mostrar o anúncio. Por impressão, né? A gente paga por cliques. Isso é uma grande vantagem. A pessoa pode começar, daí, teve alguns cliques, fez uma venda, ok. Pagou só para aqueles cliques. E lá nos Estados Unidos, principalmente, é grande a diferença às vezes. Às vezes, no Brasil, um produto físico de pele, a pessoa 30 cliques numa campanha para vender. Às vezes, nos Estados Unidos é 10. Nossa. Eles são um público muito comprador, né? Obviamente, o clique lá, ele é mais caro do que no Brasil. Né? Vamos supor que a gente paga num clique no Brasil R$2. Nos Estados Unidos, às vezes, é R$10. Só que daí tem outro fator, que é o mais legal de todos. Ganhar em dólar. Exato. Não dá pra gente querer defender o real. Não tem como, gente. A gente tá falando de 5 a 6 vezes o valor da nossa moeda. Então, uma comissão na ClickBank média de um produto físico de 100 a 150 dólares. É um valor muito alto. Então, é só fazer uma conversão básica. Qualquer venda é 500 a R$1.000. Eu já tive alunos que fizeram vendas de $2.000 um dia. $2.000 são R$10 mil em uma venda em um dia. É um valor absurdo. Mas eu acho legal também reforçar pra galera que pra chegar nesse nível, tem que estudar. Tem que botar a campanha pra rodar. Tem que olhar o que vai acontecer. É o que eu disse do meu começo, sabe? Às vezes eu vejo uma galera no digital que chegou e acertou rápido, fez 10, 15, 20 mil. O meu começo, os primeiros meses foram negativos. Só que eu tentei entender o que era esse processo de ficar negativo e como eu poderia melhorar isso. E é isso que eu sempre tento passar o máximo para a audiência, para quem me segue, né? Porque esses fatores fazem com que a gente consiga entender e buscar realmente o lucro, buscar o ROI nas campanhas. Porque às vezes tu começa, vendendo a gringa, uma comissão média de R$500. Beleza, teve um clique, R$10, gastei R$10, não vendi. Eu penso, calma, senta lá, faz de novo, faz um pouquinho mais, sabe? Às vezes a pessoa cria uma ilusão, mas ela não entende que isso aqui realmente pode mudar a vida dela, transformar a vida dela, quando transformou a minha, mas ela precisa passar por esse processo para chegar no real, no dólar. Perfeito. É o paraíso, né? Pra todo mundo querer investir em reais e ganhar em dólar. Fala assim, não. É muito bom, muito isso. bom. É por isso que hoje em dia a minha operação como afiliado é basicamente em dólar. Quase 100%. Total. É muito mais rentável. E olha só, Thiago, eu acredito que a maioria das pessoas que começam no mercado de afiliação, eles têm uma dúvida em comum, que é justamente essa questão na hora de escolher um produto, né? Pra se afiliar e começar a vender. Então, com toda a tua experiência, quais são os critérios que você utiliza na hora de selecionar bons produtos? Perfeito. Vamos lá, né? Quando a gente fala de Google Ads,
Ads, a gente fala de pesquisa. Então, existem produtos com mais de 10, 20, 30 mil pesquisas, que a gente chama produtos de alta busca, seja em reais ou em dólares. Tanto faz a moeda do país ou a plataforma, seja que faz, seja ClickBank, qual for. E tem produtos de menor busca, que são produtos de até 1000 pesquisas. É uma separação simples, baixa busca, alta busca. O iniciante que ele quer começar aqui pelo Brasil ou pela gringa, se ele tem pouca verba, ele pode escolher um produto de baixa busca para começar. A pessoa que tem mais verba, ela pode começar por um produto de alta busca, que vai demandar um pouco mais ali de caixa para ela, porque tem mais pesquisas, tem mais pessoas clicando, tem mais concorrência, e ela pode escolher esse produto. Então, primeiro ela tem que separar, eu tenho pouca verba? Pega um produto de baixa busca, um produto de menos de 1000 pesquisas lá no... E como é que eu encontro isso? Menos de 1000 pesquisas. Isso, por mês. Isso não é o valor de pesquisas real, é uma estimativa do próprio sistema do Google. É só pesquisar no Google, planejador de palavras-chave, vai encontrar vídeos mostrando como é que tu acessa a ferramenta. É tudo gratuito, tá, gente? Não precisa pagar nada pra ver isso aí. E aí tu encontra lá e separa os produtos. Tem pouca verba? Produtos de baixa busca. Tem maior verba? Pode pegar produtos de maior busca, desde que tu, na minha opinião, tenha algum tipo de treinamento para fazer isso, se possível. Seja gratuito, seja pago. Não faça nada de tráfego pago sem buscar, ver alguns vídeos na internet, buscar conhecimento aprofundado, de preferência, treinamentos, cursos. Por que isso? Porque eu sempre brinco com a galera, né? Se a gente vai fazer uma carteira de motorista, né? Como é que a gente faz? Pega o dinheiro, pago a carteira, estudo e faço as aulas e tenho a carteira só habilitado. Como é que às vezes a pessoa quer começar na internet? Eu vou começar a ganhar dinheiro como Uber, mas eu não tenho carteira. Não, peraí, eu vou alugar um carro para virar Uber? Eu começo a trabalhar, ganhar dinheiro, depois eu faço a carteira. Daí a pessoa ela começa sem ter habilitação nenhuma, sem saber o que ela tá fazendo. Ela queima dinheiro no começo, ela se sente frustrada, assustada. Então, independente se é um produto de baixa busca ou de alta busca, escolha produtos no qual tu sinta confiança e tu entenda a estratégia, que ela é relativamente simples. Então. E também, produtos que tenham nomes específicos. Por exemplo, garrafa plástica é um nome genérico. Agora, garrafa KiwiCast. Opa, é um nome específico. É aquilo que lembra a marca do produto. Isso é importante, porque assim ela pega um público muito qualificado que está buscando por aquilo na hora de comprar no Google. O Google tem o lead que a gente fala, né? O cliente mais qualificado da internet. Tanto no própria rede de pesquisa, até muitas vezes no YouTube, nos testes que eu faço de tráfego pago. A escala grande também está muito no Face, né? Mas dentro do Google tem muita qualificação de lead. Sim. Que é um público muito de interesse, né? É o pessoal que está indo lá realmente, né? É intenção e não atenção, público de intenção. Mas para isso tem que acertar o tipo de público. Sim. Então, independente do tipo de produto, né? Mas assim, pode começar com produtos físicos ou digitais, tá? Só cuida realmente de produtos específicos. Se é um produto digital, um produto que tem algum tipo de audiência por trás, um produto físico, um produto que tu entra na página, tem uma página correta, não é aquela página que não aparece nada direito, o botão tá desconfigurado, o vídeo não aparece mais, não funciona, tá fora do ar. E produto de alta busca ou baixa busca. São os fatores que eu acho mais relevantes mesmo. Você falou aí da palavra-chave. Tem muita gente que tem essa dificuldade de colocar a palavra-chave dentro de um produto. Você tem hoje uma pasta, por exemplo, de palavra-chave? Como é que você construiu essa... Se você tiver, claro, essa pasta. Não, sim. A palavra-chave, basicamente, tá? Vamos supor, garrafa da KiwiCast, né? Eu sei que você botar lá no Google, garrafa KiwiCast, eu tô sendo específico. Comprar garrafa KiwiCast, continua sendo específico. Site oficial da garrafa KiwiCast, é específico. Eu tô no palavra-chave, ó. Comprar, site oficial, onde comprar também é uma, preço é outra. São palavras-chave que tu pode usar junto com a palavra-chave mais específica. Essas são algumas palavras. Aí tem outras formas e outras estratégias dentro da rede de pesquisa, que pensa o seguinte, o Google é um funil de pesquisa. Nós temos lá o topo do funil. A pessoa entra no Google pesquisando como tomar uma melhor água. Daí ele vai entrando no funil. Eu sei que eu quero comprar uma água do KiwiCast. Daqui a pouco ele está descendo no funil até chegar no fundo do funil. Que é aqui que a gente vende com um público mais qualificado. E ele pesquisa por palavras específicas normalmente. Mas quase sempre o que mais vende nos meus testes, às vezes a galera não gosta muito que eu fale isso, que parece muito simples, né? Mas realmente é o simples que vende, que funciona, gente. O simples, bem feito, funciona. E é legal falar que nem sempre o simples é o fácil. Exatamente. Pontou muito bem, Bruno. Isso é algo muito legal de falar, né? Até eu sempre tento falar para os meus alunos e quem me segue, tem o pé no chão de entender que marketing digital pode transformar a tua vida, pode te dar liberdade, pode te dar uma vida muito diferente da que tu vive hoje. Só que isso não quer dizer que tu vai apenas copiar e colar alguma coisa e deu. Não quer dizer que é simplesmente botar um anúncio para rodar e deu.
Precisa estudar aquilo, precisa entender os mecanismos. É o que o Marcelo falou também de, o cara fica 4 anos na faculdade, mas não aceita ficar 1 mês no marketing digital, sabe? Entender que o simples não quer dizer que vai ser, não precisa fazer mais nada. Tem que sim estudar, tem que analisar métricas, olhar campanha, olhar anúncios. Eu já cansei de pegar alunos que ela tá fazendo tudo perfeito na campanha, tudo certo, as métricas ok. Daí eu, mostra o anúncio. Daí no anúncio tá lá assim, saiba mais no site oficial. Daí eu penso, mas tu tá vendendo um produto ou tu tá querendo só divulgar uma informação? Sim. Eu coloco, escreva aí, comprar no site oficial. Porque às vezes a pessoa que lê no anúncio lá, saiba mais e comprar, ela acha que no anúncio de cima ela vai só ter informações. Se ela só quer informações, ela vai clicar e vai te gastar todo o dinheiro. Preparada, né? E no comprar, tá aqui, quero comprar. Então a gente elimina às vezes com o anúncio o curioso do nosso anúncio. É legal você trazer esses pontos de Google Ads, porque boa parte do mercado, eu digo assim, a maior parte usa Facebook. E aí a gente vai para estilos totalmente diferentes de anúncio, né? Porque como você falou, o Facebook é a atenção. Então você tá ali, a pessoa tá passando uma gama de conteúdo, e ela recebe aquele criativo, curioso, que faz ela pegar a atenção dela. Já no Google é outro comportamento, a intenção é um lead muito mais qualificado, ele já entende mais ou menos o que é que ele tá buscando, ele tá pesquisando. Então é uma forma completamente diferente de interagir com ele. Eu já ouvi a galera do Google, a galera que é defensor do Google, falar que às vezes é uma rede que dá mais trabalho para você startar, mas uma vez que ela pega, não tem como competir. Aí eu queria saber primeiro se você acredita que isso é verdade, você acha que o Google é uma forma fácil de iniciar ou é mais complexa, mas será que vale a pena? E aí segundo, que é a pergunta que tá ali na sua cabeça e eu sei, como é então que eu faço para rodar um anúncio no Google? Porque no Facebook eu acho que o pessoal já tá familiarizado aqui com os nossos gestores, mas e no Google, Thiago, como é que faz? É bem comum esse tipo de dúvida, né? O que acontece? Dentro do Facebook, tu monta uma campanha, o Facebook ele vai mostrar o teu anúncio. E aí que tu gasta 10, 20, 30, 50, 100 reais no dia sem ter clique às vezes. Isso pode acontecer, tá? Só que justamente por mostrar o anúncio, tu pega a atenção das pessoas. Aí tem que ter uma boa copy, um bom vídeo, um bom criativo, uma boa lead do vídeo ali, aquela coisa toda técnica de copy, né? No Google é diferente. No Google, tu tá atrás de quem tá pesquisando. Então, existem 2 coisas que eu percebo no mercado, né? E uma delas a gente acabou quebrando esse ano, né? Primeiro, eu vi durante anos que o Google Ads não dava dinheiro. Por que não dava dinheiro? Não dava escala. Porque a galera não se aprofundava nisso. A galera montava... Aquela velha história, monta uma campanha, não roda na primeira campanha, não roda na primeira configuração e parece muito... isso aqui não funciona, né? No Google Ads é assim, às vezes tu monta uma campanha, primeiro dia, segundo dia não roda nada. O pessoal fala muito disso. Ele demora pra pegar, só que aquele negócio, depois de ter feito $500 mil no mês esse ano, com estratégias como, por exemplo, que ninguém usava antes para afiliados na gringa, eu comecei a usar e comecei a ver alunos meus usando em mentorias, dando mentoria sobre isso. CPA desejado. É uma estratégia no qual eu coloco um valor fixo. Eu digo, Google, nessa conta aqui, que tu já tá rodando há mais tempo, eu quero pagar agora, sei lá, R$100 por uma venda de R$500, que é $100, né? CPA, no caso, seria o custo por aquisição do lead. Isso, custo por aquisição desejado, né? Dentro do Google. Eu configuro isso numa conta, quando ele começa a entregar isso, é sério, eu parei de mostrar nos meus stories que parecia ridículo, assim. Eu chegava assim, gente, hoje eu não fiz nada e eu fiz R$20 mil. Hoje eu não fiz nada, eu fiz R$30 mil. Daí a pessoa, mas quanto gastou? Gente, aqui, fiz 20 mil, gastei 7 mil. Fiz 20 e gastei 10. E daí eu comecei a ver o pessoal que era do Face, que defendia muito Face, começava a falar comigo. E por quê? Porque começou a perceber que aquilo que parecia antes não escalável, como alguém foi lá, fuçou, não se sentiu conformado com o fato de que diziam que não funcionava, mas tentou fazer mais coisas e extraiu dali, aquilo começou a entregar mais. E daí, 2 coisas sobre o Google, tá? Ele, no começo, muitas vezes tu vai montar uma campanha, não vai funcionar. É normal. É a coisa mais normal do mundo, ficar zerado. É super normal, tá? Aí, vai destravar a campanha. Como montar a campanha, como montar um anúncio, né? Boa. Bota palavras-chave no orçamento ali que tu acha relevante. Tipo assim, a comissão do produto é R$100. Coloca um orçamento ali por dia de uns R$30, R$40. Coloca um valor do clique aceitável, até no máximo R$5, R$6, dependendo do valor da comissão do produto, né? Não é o valor que tu vai pagar, é o máximo que o Google vai te cobrar na hora de tu ter um clique. As configurações do Google é assim, até quanto eu posso te cobrar? É assim que funciona o orçamento e o clique no Google, né? E isso faz com que muitas vezes tu configure a campanha de uma forma que ela parece perfeita, mas ela não roda. Tu mexe nisso, aumenta o orçamento um pouquinho, aumenta o clique e ele começa a entregar. E aí, a
médio e longo prazo, né? Tu começa a ter campanhas que começam a rodar com mais performance. Quando eu falo médio e longo prazo, gente, é 1 semana ou 2, tá? Não tô falando de 6 meses. Imagina. Porque às vezes os primeiros dias não roda direito mesmo, é normal. É normal do mundo. Mas são perfis de redes diferentes. O Face é velocidade, é imprimir anúncio. Só que se tu não tiver caixa, ele vai comer o teu dinheiro e tu não vai ver nada acontecer às vezes. O Google, ele é paciência, mas ele é muito mais seguro para o iniciante que tá com medo, tá com receio, já perdeu muita grana com outras estratégias, que tu vai colocar ali, só se clicarem, tu vai pagar. E às vezes, isso já aconteceu várias vezes. Tem aluno que vai lá, faz um clique e uma venda. Exato. Isso já aconteceu. Caramba, isso é forte. É forte. Obviamente não é a coisa mais... Não é cada, sei lá, 10 pessoas assim que conseguem isso. Mas, sei lá, de cada 20 alunos da primeira venda, um vai lá e consegue fazer isso. Ele mostra um clique e uma venda. Não é normal, mas acontece, sabe? É tipo os milionários de um mês no marketing digital. Acontece, é real, mas não é todo mundo. Exatamente, tá assim. Pezinho no chão, expectativa, chão, que não é a coisa mais, sabe, simples. Mas acontece. Isso acontece no Google. Por quê? Porque é pro clique. Às vezes tu pegou a pessoa no dia, a campanha nunca rodou durante 2 semanas, tu pegou a pessoa no dia que comprou o produto. A comissão é $170, que é quase R$1.000 numa venda de, sei lá, clique de R$10. Nossa senhora. É muito improvável, mas acontece. E às vezes o iniciante precisava disso. Ele precisava de uma venda para desbloquear ele. E outra coisa que eu defendo muito da galera, né? De por que começar como afiliado e com tráfego pago também, que é outro fator que eu acho importante. Tem estratégia de tráfego orgânico que funcionam? Funciona. Claro que os dois funcionam, né? Eu crio vídeo no YouTube, muita coisa funciona. Mas o ponto é, tu tem paciência às vezes para ficar 3, 4, 5 meses criando conteúdo pro Instagram de nicho sem aparecer? Eu não tinha no começo. Aí eu fui pro tráfego pago. Eu queria velocidade. Por mais que eu tivesse pouco dinheiro, era só seguro-desemprego, eu queria velocidade para ver a coisa funcionando, para ver a primeira venda acontecendo. Aí, quando tu vê a primeira venda, tu desbloqueia o seguinte: isso funciona. Isso funciona. Esse sinal positivo, na minha opinião, a pessoa tem que ter isso o quanto, eu não digo o quanto antes, mas ela tem que ver isso em algum momento no começo da jornada dela. E é por isso que eu defendo muito o tráfego pago. Eu concordo com isso. Total. E é legal você trazer essa sua perspectiva, porque traz muita luz pra quem tá começando no digital, de ter aquela... De, na verdade, de desvincular esse pensamento de que, poxa, pra começar aqui no digital, tem que ter R$5.000 pra investir, porque é o que muitas pessoas falam relacionado ao Facebook. Então, trazer essa sua perspectiva sobre o Google, que dá pra você começar com um orçamento muito mais baixo, faz toda a diferença. E, Thiago, a gente tá aqui conversando sobre todo esse processo de como fazer anúncios, vender, e eu me pego numa dúvida, criação de oferta. O processo de criação de oferta para vender no Brasil é diferente da gringa? Como é que funciona esse seu processo de criação pensando em vender lá fora? Perfeito. É uma pergunta bem interessante também, né? Porque o afiliado que vai vender no Google Ads, ele tem que entender o básico de como criar um anúncio, né? De como escrever as palavras ali, que é uma das partes essenciais. A montar uma campanha no Google Ads não é difícil, gente. Por isso que parece tão simples e realmente ele é simples os passos dele, né? A questão é quando tu vai colocar os títulos ali, tem que colocar alguma coisa. E o que eu coloco? No Brasil, né, dependendo do tipo de produto, tu tem que destacar, e eu percebo isso como algo bem relevante, tem que destacar palavras como, por exemplo, compra garantida ou frete grátis direto de fábrica. No Brasil, né? No Brasil. Ou também compra com garantia, compre com garantia. Por quê? Porque a gente é de uma cultura que realmente, a galera que vai no Google, ele quer um site de mais confiança. Às vezes que o produtor não divulgou o link, ou ele tá atrás de um site que ele confia. E aí colocar palavras que geram confiança na pessoa, que entregam um bônus, ajuda. Lá na gringa, o que ajuda bastante, é claro, é o desconto. Aqui também, mas lá eu percebo que às vezes pode ser muito agressivo, desconto 50%. E óbvio também, em produtos físicos, por exemplo, colocar o frete. Lá as garantias são diferentes. Aqui no Brasil é bem comum, em alguns produtos digitais, a garantia de 7 dias básica, que é obrigatório. E só que lá fora, às vezes, encontra produtos físicos com garantias de 6 meses. Aí eu coloco lá, caramba, 180 dias de garantia, né? Em inglês, é claro. E bônus, às vezes eles dão um produto físico lá que tem 2 e-books ou um e-book ou alguma coisa assim, sabe? Eles dão alguns presentes diferentes, alguns bônus diferentes para as pessoas, né? Mas basicamente a essência dos anúncios, elas não diferem tanto. Mas é no Brasil passar a confiança e lá fora passar a vantagem. Né? Até porque o americano confia muito, porque lá eles entregam. O Econ também, que é o drop lá, né? É muito forte no mercado americano. Lá não tem essa de você entrega, sem entregar o produto. Não tem como fazer isso lá da cadeia, dá várias questões de segurança. Então lá eles confiam muito no mercado digital. Eles compram tudo, mas tem que ter uma vantagem.
É o principal lá. E aqui, vantagem mais segurança. Segurança. É porque a gente ainda tá nos resquícios dos golpes, o pessoal ainda tem esse medo, então essa garantia, segurança. Já eles, como não tem o risco da entrega, é mais ver que essa é a melhor escolha pra mim. Porque Exatamente. eu já vou comprar de uma forma ou de outra, eles estão sempre consumindo alguma coisa. É o público bem consumista, assim, o mercado. Extremamente consumista. Agora, voltando um pouco nessa parte do Google Ads, principalmente compreendendo, assim, as nuances da ferramenta mesmo, quando a gente fala de Facebook, eu percebo que o gestor de tráfego, ele fica apegado a algumas métricas de acordo com a operação dele. Então, por exemplo, quando o cara ele tá ali falando de uma operação de perpétuo, às vezes ele tá só focado no ROI. Ele tá falando, cara, eu tô botando X, tá voltando tanto, tá verde, eu tô indo. Às vezes um cara que ele tá ali focado em lançamento, ele já tá olhando para outras métricas, para entender um pouco mais de impressões, uma estrutura um pouco mais complexa. Falando de Google Ads, quais são as métricas que você tá de olho ali dentro, que você sente que fazem diferença, você ter consciência delas no negócio? Bom, vamos lá. Tem não só métricas, mas tem também outra coisa que eu vou falar depois que eu acho bem importante, tá? Mas primeira métrica que eu acho importante a pessoa se atentar. Começou a rodar uma campanha, eu tive 100 impressões, mas eu tive 2 cliques, tem o CTR, que seria a taxa de pessoas que enxergam o anúncio e clicam, tá? Se eu tive 100 impressões e 2 cliques, o meu CTR é 2%. Se eu tive 100 impressões e 10 cliques, meu CTR é 10%. Então, um CTR saudável, depois de pelo menos ali umas 50 impressões, pelo menos isso, 50, 100 impressões, é acima de 5%. Porque abaixo disso, a própria ferramenta do Google, isso está dentro das regras dela, ela começa a diminuir a exposição dos teus anúncios, começa a entregar menos. E como a gente está falando de pesquisas, às vezes a pesquisa mais qualificada tu pode ficar de fora. E às vezes tu perde um clique e uma venda. Muitas vezes, justamente porque tem um CTR muito baixo. Então, CTR, o custo por resultado, o resultado do Google é clique. O resultado do Google é clique, né? E daí, se eu tenho essa métrica de muitas impressões e poucos cliques, pouquíssimos, tá? Um CTR muito baixo, ele começa a diminuir o número de impressões porque é uma rede de pesquisa. O Google quer resolver o problema das pessoas. Perfeito. Se tu tá anunciando lá, pagando para ele, mas tu não resolve o problema de pesquisa no teu anúncio, o teu CTR é muito baixo, ele começa a diminuir tua amostragem. Isso acontece, é bem frequente. E o segundo ponto, né, além dessa métrica, é claro, né, tu ter uma gestão do teu dinheiro. Se tu vai colocar lá R$100 para vender um produto de 200, tu não pode tentar testar R$1.000 do produto de 200. É uma loucura. Né? Não é igual o Face, às vezes que a gente quer testar público. Se eu tô no fundo do funil, se eu tô pegando um público específico, se eu tenho um produto de R$200, eu vou fazer um bom teste até o valor da comissão do produto. Por isso que a gente precisa de menos caixa para começar no Google Ads. Bem menos, inclusive. Principalmente com estratégias mais agressivas, dá para começar com bem menos. Mas precisa aprender a analisar essas métricas, entender esse contexto, né? E o outro assunto que eu acho importante e relevante, que eu percebo que pouca gente fala abertamente, até para não gerar medo na galera, mas eu não quero gerar medo, eu quero, pelo contrário, eu quero estimular a galera, é aprender contingenciamento. Isso não é só um papo de Face, é um papo de Google também. Show. Perdão te interromper, não, claro. Esse assunto de contingência eu tô super curioso, porque realmente é um dos mais relevantes e eu só sei contingência de Face, cara. Mas antes eu queria entender o porquê eu não poderia botar R$1.000 num produto de 200, o que é que daria de errado aí? É o seguinte, vamos supor, tá? Tu botou... Tem uma expressão que a gente usa que é testar o produto. É botar pra vender. Nada mais é. Testar é botar pra vender. A pessoa falou, testei o produto, botei pra vender no Google, tá? Porque a gente não testa públicos. O público já é o público que tá pesquisando pela palavra-chave. Ah, mas é um produto de rejuvenescimento masculino para mulheres de 35 anos. Mas a pessoa de 18 a 24 que tá pesquisando, às vezes não é uma pessoa de 18 a 24. Às vezes é a mãe que pegou o celular da filha e tá cartão de crédito. E o Google enquadrou como 18 a 24 anos. Então, por isso, é a palavra-chave que vai determinar que aquilo é específico. Então, tu pesquisou lá por, Rejuvenesce Cast. Tá, o nome do produto. Inventei um nome do produto agora. Tu quer rejuvenescer tua pele, né? Rejuvenesce Caps, na verdade. Inventei agora um nome do produto. Se a pessoa pesquisou por aquilo, ela já é um público específico. Então, se eu vou lá e digo assim, ó, o produto custa, a comissão tua é R$200. Tu vai testar até o valor da comissão. Por que tu não pode ir até R$1.000? Porque imagina tu tomar lá R$1.000 no produto de teste, tá? Gastou R$1.000, tu teve 200 cliques, tá? E não fez nenhuma venda. Para um produto que tu consegue vender de 10 a 30 cliques, entendeu? É que a métrica de cliques para fazer uma venda é ali, no Brasil, de 10 a 50, na gringa de 10 a 35, 40 cliques. Então, isso é a média, é a estatística que a gente já sabe. Então, se eu te coloco para tomar 200 cliques de um produto, tem algo errado.
Entendeu? produto Por não isso tá que validado, né? ou não tá validado, ou às vezes o link não tá funcionando, ou às vezes as pessoas estão clicando ali e na página, isso acontece de vez em quando, né? Tá lá na página, vamos lá, pegou o celular, tem a primeira dobra da página, que é tu baixar ali pra olhar o produto. E não tem um botão de comprar. A pessoa clica na página, mas não tem botão aqui, sai da página. Daí às vezes tu tomou clique, não tem botão aparecendo na página. Tá lá embaixo o botão e não tem o botãozinho que leva pro botão de comprar lá embaixo. Às vezes umas questões simples de programação que fazem um produto vender menos, sabe? Olha São isso. questões muito técnicas às vezes. Legal. E bem simples de resolver também. Muda o botão na página, coisas assim. Agora a contingência. Exato. Como é Que que essa funciona aí- a contingência no Google Ads? Vamos lá, Essa esse é um assunto que pesada. pouca gente fala, né? Verdade. E a galera, eu percebo produtores desse assunto que não gostam de falar porque tem medo. Nossa, a pessoa ficar com medo de entrar nesse negócio. Não, gente. E essa é uma das partes que eu mais gosto do Google Ads. Contingência no Google não é igual fazer Facebook Ads. Tu não vai precisar usar um multi-login, que é uma ferramenta lá que a gente usa no Facebook Ads para disfarçar o computador. Tu não vai precisar aquecer página. Eu não aqueço até hoje nenhuma conta para botar a rodar, tá? Basicamente, tem uma conta no Google. Tu cria com o teu Gmail, né? Criou uma conta, já cria uma segunda conta. Dentro do próprio Gmail, dentro daquela conta que tu criou, tu pode criar uma outra conta, inclusive. Cria mais uma depois na sequência. Isso em 2 dias. Em uma semana tu vai ter 5 contas. Uma delas caiu, tu usa outra. Simples. Dentro do mesmo Gmail. Dentro do mesmo Gmail. Caramba. Beleza, Thiago, ok. Subi o mesmo produto em 3 contas e as 3 estão sendo suspensas. Ou seja, o Google está encontrando alguma coisa errada. Cria ou pega um outro Gmail antigo e coloca o produto para rodar. Isso, inclusive, é uma forma de escalar contingenciado, inclusive. Quando a gente está, às vezes, vendendo um produto muito bem, eu boto num Gmail e no outro Gmail 2 contas. Eu estou competindo comigo mesmo no leilão. A gente faz isso no Facebook também, né? Só que qual que é o objetivo? Se uma conta cai, eu tenho outra funcionando. E o mais legal que eu acho, isso eu adoro no Google, é de graça. Tu não precisa pagar uma ferramenta para fazer uma contingência no Google. Dá o trabalhinho de criar uma conta? Dá. Às vezes suspende, tem que montar a mesma campanha? Sim, esse é o nosso trabalho. Só que é simples, não envolve processos complexos. Às vezes no Face, eu uso o Face bastante, óbvio, né? Até como produtor. Às vezes, cai uma conta, tem que botar no multilogin, tem que comprar o negócio pro IP lá, que eu esqueci o nome agora, inclusive técnico. Aí tem que cadastrar, aí tem que aquecer a página. Não pode rodar campanha de vendas, tem que rodar campanha de tráfego na conta. Depois tem que liberar a BM. É todo um processo que vai várias camadas e camadas. No Google é muito mais fácil de já colocar rodar uma campanha. Isso facilita bastante. Mas tem que contingenciar, tá, gente? É de graça. Cria 2, 3, 4, 5 contas. Só pra começar, pra não ficar com medo, né? Que quando eu comecei no Drop mesmo, eu aprendi contingência, eu percebi. Pra que serve contingência? Porque quem tem 1, não tem nenhum. Quem tem 2, tem 1. Quem tem 3, tem 2. Verdade. Eu penso muito hein? nisso. Pega essa visão, hein, cara. Aham. Muito bom. Siga, Bruninho, por favor. Vai você. Não vai. Até eu ia falar que realmente, porque às vezes a gente fica quebrando cabeça com o Facebook, né? Tem a galera que fica querendo comprar conta antiga, fica atrás de um monte de gente que tem conta de 5, 6, 10 anos, justamente pra evitar essa questão de ficar caindo toda hora. Mas agora eu queria entender de você, você usa alguma ferramenta de automação dentro da tua operação hoje? Qual? Então, hoje a única ferramenta que eu uso para automação é uma ferramenta para a gente vender na gringa, né? Que é o Smart Click. Eu não sei se eu posso falar nomes de marcas aqui. É uma ferramenta que inclusive um aluno meu criou, que o objetivo dela é nos ajudar a colocar conversões dentro do Google Ads na gringa. Qual que é o problema, tá? A QIFI, por exemplo, olha engraçado, né? A gente fala mal do marketing no Brasil, que ele tá atrasado, aquela história toda. Eu não concordo com isso. Para começar, aqui no Brasil, as principais plataformas, elas têm integração com o Google. A QIFI é uma. Montei uma campanha esses dias lá para fazer um teste e eu conseguia saber até quantas pessoas chegavam ao checkout. Marquei conversão do checkout. Na gringa, ClickBank esquece isso. Não tem marcação, não funciona direito com o Google. Marca errado, marca zoado, marca estranho. BuyGoods também, Digistore também são ótimas plataformas, mas não integram corretamente com o Google na hora de marcar as conversões. Aí um aluno meu desenvolveu uma ferramenta que ela faz essa marcação e agora vai começar a marcar automaticamente as conversões. Então, a pessoa fez a venda, lá na conta de anúncios vai marcar a conversão certinha e a pessoa lá na gringa consegue marcar a conversão. Isso torna as contas de anúncios muito mais inteligentes. A estratégia que eu mencionei antes do CPA desejado, que é uma que eu comecei a usar e desbloqueou, comecei a fazer mais de 500 mil com essa estratégia, foi justamente por causa que marca a conversão na conta.
Então isso foi uma virada de chave, inclusive aqui no Brasil, tem sido uma virada de chave para muitos alunos que usam esse tipo de ferramenta. Mas no geral, nós não usamos outras ferramentas assim de automatização, de processos, por enquanto, né? Mas eu acredito que nos próximos anos isso vai aumentar bastante. É normal do mercado se sofisticar, surgir novas plataformas, ferramentas, e a gente quer que aconteça isso. Exatamente. A competição é saudável, na verdade. Né? E é bom porque, por um lado, se é uma ferramenta para automatizar, porque era um processo automatizável. Os próprios anúncios, né? Eu tenho uma planilha que eu, às vezes, ofereço para os meus alunos, coisas assim, e essa planilha é automática. A pessoa bota uma palavra, é no Excel mesmo, e ela já traz todas as copies e anúncios prontos. Ela só copia e cola. Então, são coisinhas que facilitam o trabalho. Não precisava ter que criar um anúncio completo se ela automatiza tudo isso. Perfeito. Sabe? É bem isso mesmo. Agora, pegando toda essa sua experiência nesse mercado de afiliação, você tem os seus alunos, você tem o pessoal que você auxilia para ter resultado. Inclusive, você trazer, por exemplo, um case de uma senhora de mais de 60 anos que está tendo resultado é surreal. A gente tem aqui na QIFI uma dupla de senhoras também, que em breve elas vão estar aqui gravando com a gente, que elas estão prestes a fazer milhão vendendo sabonete, cara. Receita de sabonete. Que top. Então o digital é pra todo mundo, cara. Pegando essa parte da sua experiência, o que é que você visualiza que hoje no mercado, a galera que quer ser profissional de afiliação mais comete de erro, que atrapalha eles a terem resultado? Querem ser afiliados do IAS? Quero ser afiliado, tô te procurando. Qual é o erro mais comum que o pessoal costuma ter? Vamos lá. Nossa, tem uma lista, mas eu vou tentar... Os principais pra galera evitar, pelo menos. Claro. Vamos lá. Primeiro erro, tá? Que eu cometo assim, que eu cometi é... achar que o mercado de afiliados é só um mercado de renda extra. Por quê? Qual que é o erro aí, tá? Eu acho que vocês comentaram sobre isso antes também. Quando a pessoa acha que ele é só um mercado de renda extra, a pessoa não aplica direito. Ela, é uma rendinha extra, vou tirar um dinheirinho a mais. Mas se não der certo, eu tentei, né? O famoso eu tentei. Eu sempre falo pra galera que me segue, não tenta, faz até conseguir. Faz aquela parada até conseguir. Por isso que eu sempre eu uso o tal do inquieto, porque seja uma pessoa inquieta, não se conforme apenas com tentei. E o segundo ponto, né, que além de não acreditar nisso, fazer pouco, não tentar de verdade, não fazer até conseguir o negócio. O segundo ponto que eu vejo muito é que a pessoa começa, ela investe 100, 200, 300, 1.000 que seja, 2.000 reais que seja com cursos, ferramentas, e ela acha que porque ela não teve ainda o resultado positivo que ela queria, não funciona. Ou seja, ao invés dela olhar para que ela está investindo no negócio, assim como se fosse uma faculdade, que ela gasta 40, 50, 60 mil, ela pensa que aquilo ali é jogar dinheiro fora. Daí eu falo, é a síndrome da máquina caça-níquel. Tu bota um dinheirinho, puxa a alavanca, bota um dinheirinho, puxa a alavanca. Não, peraí. Bota um dinheiro, olha o que tu já construiu, que tu aprendi a criar uma conta, aprendi a criar um anúncio, aprendi a mexer na plataforma, aprendi a fazer tráfego. Pô, dentro dos treinamentos tem lá, ó, como fazer gestão de tráfego para negócios locais. É as mesmas ferramentas que tu usa como afiliado. Tráfego pago em Google e Facebook Ads é a mesma coisa que gestão de tráfego. Muda o jeito de fazer, às vezes, o anúncio. Mas é a mesma ferramenta, os mesmos botões que a gente aperta. Então, tu tá aprendendo coisas. Parar de achar que só porque é um mercado muito fácil de entrar, né? Qualquer um entra. Começa lá sem grana, às vezes, e entra de boa. É um mercado que não é para ser levado a sério. Não, é muito levado a sério. Eu sempre falo pra galera, tu não tá fazendo uma renda extra. Tu tá fazendo uma nova fonte de renda. Com essa nova fonte de renda, eu comecei como afiliado, me estabeleci. Tem algumas realizações na minha vida pessoal, né? Que a gente pode falar depois disso, caso queiram, que foi graças ao mercado de afiliados. Isso até hoje me dá muito orgulho, me dá muita felicidade. E eu apostei, mas até conseguir nesse mercado. Não é eu apostei para ver se eu iria vender botando 100 reais na ferramenta e se não desse certo eu ia desistir. Ou eu já tentei vários cursos e não consigo não vou tentar porque eu acho que não funciona. Tá tudo no teu achismo. Tá tudo no... E às vezes a pessoa também... Um outro erro que eu acho grave. Tento no mercado digital, daí eu digo pro meu amigo que não faz nada disso, que tá fazendo concurso. Pô, comprei um curso lá, gastei 500 reais, mais 1.000 em ferramenta e anúncio e não deu certo. O que tu acha que o cara que tá estudando para concurso público vai te dizer? Cara, isso aí não... Ele vai te dizer o quê? Isso aí não funciona, isso é bobagem, isso é mentira, isso é golpe. Por quê? Porque ele não tá nesse mercado. Exato. Ele não entende que dá pra ganhar dinheiro em casa ou de onde tu quiser, mas precisa estudar e levar isso a sério. Esses eu acho que são os principais erros. É o tal da mentalidade. Exatamente. Né? Não é por acaso que a maioria dos cursos começa com módulo de mentalidade. E o pessoal pula esse módulo. Acho que é besteira, né? O pessoal pula esse módulo.
Justíssimo. E a gente conversando muito aqui sobre afiliação, eu tenho certeza que muita gente realmente tá entrando no mercado de afiliados. Inclusive, é uma escola, como a gente comentou lá no carro, quando a gente tava indo almoçar. E eu queria saber de você, por conta dessa entrada muito fácil de você conseguir, talvez, mudar esses resultados dentro do digital, mudar a sua vida, muita gente acaba entrando de forma rápida dentro do mercado digital, e com isso acaba tendo muita concorrência. Como é que se lida com essa galera, com essa concorrência que tem no digital hoje em dia? É uma ótima pergunta também, né? Eu acho até legal pontuar que quando eu comecei como afiliado, meu primeiro ano, o máximo que eu fiz, máximo mesmo, em dezembro de 2020, foram R$8.000. Agora vamos pensar, em 2024 eu fiz R$500 mil no primeiro mês, tá? No segundo mês também R$500 mil, ou seja, R$500 mil. Aí, o mercado tá concorrido. Daí a galera pensa, nossa, então em 4 anos saturou, né? Mas espera um pouquinho, como é que o cara que fazia 8 mil em 2020 tá fazendo 500 mil em 2024 com a mesma estratégia? Não é vendendo meus treinamentos, não é nada disso. É com a mesma estratégia que eu comecei como afiliado. Isso é pra poucos. Isso o quê? É um funil o quê? No qual a pessoa não para de aprender, não para de estudar. E encara isso como uma realidade. Os mesmos 4 anos seria eu na faculdade. Só que aqui eu não tô na faculdade. Aqui não é a faculdade que alguém manda eu fazer. Aqui é a faculdade no qual eu busco conhecimento. Eu não paro de... Eu não me conformo apenas com o que eu tenho. Eu sou uma pessoa inquieta por mais e mais e mais o tempo inteiro. Sabe? E esse mais não é... eu sou ingrato. Não. Sou muito grato por tudo. Desde a primeira venda que eu vendi no negativo até chegar aqui. Eu sou grato por estar aqui com vocês hoje, por tudo que a gente passou aqui hoje, por conhecer a história de vocês, pessoal, inclusive, a história do Arthur e de todo mundo que tá aqui. E essa gratidão não quer dizer que eu esteja conformado que eu fiz, sei lá, 1 milhão, 2 ou 10. Eu vejo que dá pra fazer muito mais. Essa prosperidade, hoje em dia, de enxergar os meus alunos, de vendo isso acontecer. Tudo isso são motivos que eu criei. Então, independente se a pessoa acha que tá saturado ou não, se o mercado saturou ou não, isso não a pessoa não adianta olhar pra isso, sabe? É como tu pensasse em um jogador de futebol. Olha a dificuldade que é o cara sair do peneirão pra virar um profissional. É uma peneira extremamente complexa e desafiadora. Mas agora tu vai lá, pergunta pro Hendrick do Palmeiras lá se ele acha que tá saturado, sendo que o cara começou e hoje ele é craque do Palmeiras. Daí a pessoa pensa, mas ele tem habilidade. Sim, mas essa é a diferença do mercado digital. Tu não precisa ter a habilidade de mexer com o computador. Tu aprende. Tu não precisa ter a habilidade de ser bom em celular ou em copy ou em tráfego. Tu aprende. Então, independente do quanto a pessoa acha que está saturado, a melhor forma de lidar com isso é estudar e aplicar. E nunca se conformar apenas com o que tem. Entender que dá para buscar mais. Tu pode ficar nos teus 10 mil por mês, na segurança, no digital, pode. Mas é muito difícil tu fazer 10 mil e simplesmente achar que tu vai parar aí. Ainda mais depois que eu vi, assim, primeiros 10 mil que eu fiz, com o mesmo que eu fazia para tirar 2 mil, eu disse, eu consigo fazer 50. Eu consigo fazer 100. Daí quando eu fiz 50, nossa, eu consigo fazer 100. Daí quando eu fiz 100, eu consigo fazer meio milhão. E depois 1 milhão. Essa é a diferença, sabe? Então, saturar ou não, a gente nunca sabe quando o negócio vai saturar, né? Eu brinco até, né? Quer ver uma coisa saturada? Pesquisa por máquina de escrever. Isso tá saturado. Agora, celular, tá? Celular aqui. Todo mundo tem celular. Qual a empresa mais valiosa do mundo? Uma empresa de celular. Carro, todo mundo tem carro. Qual a segunda empresa mais valiosa do mundo? Uma empresa de carro. Tá saturado? Não. O que acontece é cada vez mais competitivo, mas é porque tem grana rolando ali. E tem cada vez mais grana rolando ali. Então nunca esqueça disso. É assim que eu penso, pelo menos. E cada vez eu vejo mais alunos tendo resultados justamente por isso. Porque ele incentiva a pensar no quanto tu pode ganhar e no focar no que tu controla. Não no, será que a estratégia saturou? Será que agora é gringa? Será que agora é o Google? Será que agora é isso? Não. Foca no que tu quer e o resto vai vir. Eu penso assim. Perfeito. Top demais. Muito bom essa visão que você passa pra galera. Você podia, inclusive, dar um replay só nessa parte aqui, só pra pegar essa forma de enxergar o mercado, que vai mudar muita coisa no seu resultado. Agora, entrando ou voltando pra essa parte de afiliação, a gente tá chegando na reta final aqui do nosso episódio, e eu queria que você pudesse transmitir um conselho para os afiliados numa dúvida que eu tenho pessoal, que é o mercado de afiliação, ele é um mercado que ele permite com que o afiliado ele se preocupe quase que única exclusivamente com a venda. Então, boa parte da infraestrutura digital, dos outros desafios, ele não necessariamente precisa lidar. Ele pode, mas não necessariamente ele precisa lidar. Isso me gera uma dúvida, que é, já que eu estou num mercado que as variáveis são menores, como é que eu posso me diferenciar nele para ter resultado ainda em 2024? Perfeito. É uma dúvida muito pertinente, né? O que acontece?
qualquer um tem acesso a vários treinamentos, a várias plataformas, a várias estratégias, né? Eu sempre brinco com a galera. Gente, qualquer estratégia tem no YouTube. Qualquer estratégia. É verdade. Qualquer. Tu consegue fazer um curso de YouTube e aprender de graça. Tu consegue. Só que aí entra o meu primeiro conselho. Busque mentor e treinamento. Por quê? Quando tu compra um treinamento, isso não é só por... é porque eu vendo um curso. Não é por isso. Quando tu compra um treinamento, tu investe e tu tira o dinheiro do teu bolso. Tu marca aquilo. E quando tu marca aquilo, tu se obriga ao quê? A justificar o teu gasto. Tu se obriga. Aí tu já começa comprometido com alguma coisa. Pô, investir, seja qual o valor aqui, investir 700 mil reais, vou fazer isso aqui dar certo. E aí, ter um treinamento ou o que for, vai te dar o quê? Uma linha de raciocínio lógico. E tu vai encontrar, às vezes, quase tudo no YouTube. Encontra um monte de coisa no YouTube, é verdade. Só que no YouTube tá lá, o cara X diz isso, aquilo, o cara Y diz o contrário. E o cara Z diz o intermediário dos dois. O que eu vou fazer? Tu fica perdido. Porque é muita informação, overdose de informação. Então, para se destacar em 2024, o afiliado que quer começar agora, ou quem quer começar no mercado agora, ou em 2025 também, que eu ainda acho que isso é a mesma lógica sempre. Primeiro, foca em poucos mentores, tá? Foca em uma estratégia, faz ela até dar certo. Eu não tô falando de ficar preso na estratégia. Eu fiz drop. Quando é que eu saí do drop? Quando eu fiquei positivo, quando eu fiz 4 mil num dia. Porque daí eu vi dando retorno, eu vi dando lucro e eu não me senti confortável naquele lucro. Quando é que eu disse que eu queria ser afiliado e trabalhar como afiliado? Quando eu vi dando lucro e eu me senti extremamente confortável. Eu disse, eu só preciso replicar isso e não fazer mais nada. Não preciso me preocupar com o cliente, ou ter que fazer a cópia, ou ter que ficar cuidando, espionando anunciante. Não. Então esse processo de tu escolher uma estratégia e fazer até conseguir é importante. E o último e mais importante de tudo, cuidar o teu ambiente. O que é o teu ambiente? Os podcasts que tu ouve. Ouvir o KiwiCast não é jabá. Eu ouço isso aqui. Eu sei que é muito bom, porque é o ambiente digital. Onde é que eu vou o cara falar de concurso? Não, se eu quero fazer digital, tem que ouvir o cara que fala do digital. Tem que ouvir pessoas que falam do digital. Cuidar, porque todo dia a grama do vizinho é mais verdinha. Hoje é o Google, mas amanhã é o Face. Mas amanhã é o X1. Mas depois da manhã é o Pinterest. Depois é o QI. Depois é isso. Isso confunde a pessoa. Toda a pessoa que vem aqui falar de Pinterest, de QI, de LinkedIn, você tava falando de cara que fez lançamento no LinkedIn. A pessoa que vem falar aqui, pô, assim como tô falando contigo aqui, tô brilhando no teu olho. Pra algumas pessoas tô brilhando no olho, eu sei disso. Só que precisa entender, é o meu momento, é o meu estágio, eu gostei dessa estratégia, é o que eu quero fazer, então eu vou focar nela. E nos momentos de desmotivação, cuidar do teu ambiente. Não fala pro teu amiguinho lá que montou uma padaria, que ele vai dizer assim, vem montar a padaria que dá grana. Ele vai falar alguma coisa pra ti diferente. Cuida do teu ambiente, cuida das pessoas que tu segue e evita a overdose de informação. São os pontos que eu mais aconselho, porque eu passei por todos esses problemas, né? A ansiedade, ataque de pânico, e tudo isso me deixou realmente bastante marcado na época. E é claro, né, no começo a gente tem um outro problema, que a gente costuma desacreditar da estratégia quando não funciona de começo, ou quando começa a dar algumas coisas errado, e entender que é um processo. Nenhum jogador de futebol nasceu correndo atrás de uma bola. O cara pode ter habilidade, sei lá, o Neymar, o Pelé, com 2 anos, eles eram fora da curva. Mas a média de jogadores de futebol, até na primeira divisão, tu vai ver o cara lá, ele teve que aprender habilidades novas, treinar todo dia, falta, barreira, fora do jogo, pênalti, treinar pênalti. O cara é craque, treina pênalti. Por que o Cristiano Ronaldo treina mais que os colegas dele? Porque isso fez ele o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo é um caso muito claro de um cara que se treinou a vida inteira pra ser melhor. E tu pensar, mas eu não sou Cristiano Ronaldo, eu não sou capaz disso. Eventualmente por tu pensar assim, que tu nunca vai ser melhor do que tu é hoje. Porque tu não tá pensando em ser capaz. Tu não focou naquilo. Tu não focou na mudança que tu quer. Isso pra mim é muito importante. Uau. É isso, conhecimentos exclusivos com o Thiago aqui hoje. Mentoria gratuita. Oh, yes. Top. E olha só, Thiago, a gente gostaria de agora chegar nessa reta final te fazendo uma pergunta bem reflexiva. Você topa responder pra gente? Claro. Então bora lá, o que você gostaria de ter escutado lá no teu começo do digital, que hoje você pode estar compartilhando pra quem tá pensando em entrar nesse mercado? Eu acho que o que eu mais gostaria de ter ouvido no começo é que eu preciso focar numa coisa e tentar me tornar muito bom naquilo. Eu acho que é um resumo do que eu respondi durante aqui a mesa, né, com vocês, porque eu sempre falo em foco pra galera. E foco não é tu abrir a tela do computador e ficar olhando pra aquilo como se tu tivesse a medusa da energia que vai transpirar tudo pra ti. Não. Foco é tu ignorar, às vezes, o cara que tá lá falando vai estudar e ter um emprego e sentar a bunda na cadeira e virar a noite inteira fazendo aquilo se precisar.
Não quando tu quer, mas sim se precisar. Foco é... Caiu a conta, tu fazer outra conta, ou tu correr atrás de outra conta, ou tu ir no YouTube encontrar a estratégia para como resolver aquela conta bloqueada. Foco é, o site não foi aceito, a página não foi aceita, por isso e por aquilo, troca a página, faz outra. Isso é foco, é tu aprender a eliminar tudo aquilo de negativo e focar naquilo que tu quer. Por isso que o nome é foco, senão o nome seria dispersão. Não seria, aprenda a se dispersar no digital. Encontre várias coisas para fazer, encontre várias estratégias, procure a estratégia do momento e todo dia vai aparecer uma estratégia do momento, porque a grama do vizinho é mais verdinha. É normal a gente olhar para aquela estratégia, a gente só vê os pontos positivos. E eu acho legal destacar pra galera, tem sim pontos negativos. Tem pessoas que fazem Google Ads e não conseguem no começo, tem dificuldade. O cara, entre aspas, perdeu dinheiro, vai perder dinheiro no começo, às vezes para alguns acertam de primeira, alguns não. E não existe a loteria do sempre o que vai dar certo. Mas, na minha opinião, tenha esse foco. E, o principal, seja uma pessoa inquieta. Não deixa eu não consigo, eu acho que não consigo, eu acho que nunca vou conseguir. Quando eu tava no meu ensino médio, eu fui reprovado na escola no primeiro e no terceiro ano, em matemática e português. Eu passei pelo conselho. O conselho me empurrou lá, vamos passar esse cara. E daí eu lembro muito bem assim que do terceiro, estudei na escola técnica, né? Do terceiro pro quarto ano, eu mudei completamente. Eu li um livro que se chamava O Poder do Pensamento Positivo. E nesse livro o cara dizia assim: pense que você vai conseguir, ore pra conseguir e faça o negócio. Ele não falava até conseguir, mas é algo assim parecido. Eu penso nisso como um mantra, né? E eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a entender que não tinha a ver com o que eu achava ou com o que eu sentia que eu conseguia ou não. Tinha a ver com eu focar a fazer aquilo até acontecer. E nunca parar. E por mais desmotivado que às vezes a gente sinta, tá desmotivado, descansa. Tentei a estratégia durante um mês. Descansa, volta daqui uma semana. Procura um pouco mais, procura pessoas que te motivem para aquilo e continua. Pra mim, esse é o principal, o maior conselho que eu posso dar pra quem tá começando. Tenha foco. Isso pra mim é foco. Oh, yes, é isso. Que podcast top, hein? Você curtiu? Incrível. É isso. Se você curtiu, já deixa o like aqui. Por favor, acho que esse podcast inteiro merece like toda hora. Se pudesse toda hora ficar dando like, que nem live no Instagram, seria isso. Mas não terminamos, né? Não terminamos. Tínhamos presentinhos que vai pra você e pra primeira dama que tá lá atrás assistindo esse KiwiCast maravilhoso. Olha lá, tá chegando. Chegou. Presentinho que vai. Tá aqui, Thiago, um presente pra você, pra agradecer por você ter aceitado esse convite. Posso mostrar pro pessoal? Claro, fica à vontade. Você ter compartilhado tanto conteúdo de valor com a gente, que foi muito além da afiliação, mas pra mim o que é mais importante, que é a visão de negócio digital, é a mentalidade com que faz que a pessoa dê o próximo passo, porque ela pode tentar de tudo. Mas se você não tiver a fundação psicológica pra aguentar a pressão do mercado, não vai funcionar. Você pode ter a estratégia validada, mas se não tiver a cabeça, não funciona. Acho que você conseguiu transmitir isso aqui com maestria pra galera. Além da parte de afiliação, que também dominou. E outra coisa, né, que eu achei interessante falar, tu falou, ter mentalidade. Gente, mentalidade tu não encontra numa gaveta, tá? Eu acho legal a gente sempre destacar isso. Verdade, é uma construção, né? Mentalidade a gente constrói. Não adianta. Eu vim de um ambiente escasso, meus pais lá pediam dinheiro pra agiota. A gente nunca passou fome em casa, nada tipo, graças a Deus, os meus pais. Sou muito grato demais a eles. Meu pai sempre me mostrou o caminho da educação pra tentar encontrar algo melhor. Mas eu tive que mudar a minha forma de pensar várias vezes. Aqui falando com vocês, alguns detalhezinhos eu tenho mudado também. É normal, todo dia a gente acorda com um dia ali inteiro para pensar se a gente vai pensar e agir de forma boa ou se a gente vai ficar naquela desesperança que às vezes, sabe, pesa no coração. Então, mentalidade a gente constrói, gente. Construam a de vocês também. Não é dado, é construído. E, cara, eu tenho certeza que muita gente vai querer te acompanhar a partir desse episódio. Então, já deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na tela, inclusive, pra galera te seguir. Show. Bom, eu me encontro no Instagram como Thiago Boeiras, com H, pra quem quiser me seguir lá. Inclusive, quem veio aqui do podcast, digita lá, ó, PD KiwiCast, que eu vou liberar ali 3 aulas para vocês, tá? Não é nenhum lançamento, são 3 aulas mesmo, no qual eu mostro a estratégia, como ela funciona, como vender no Brasil, como vender na gringa. É uma forma de dar um incentivo para quem ficou até aqui no podcast, né? Ganhar alguma coisa mais além do podcast. Legal. E também você pode me encontrar no YouTube como Thiago Boeira. Tá? No meu canal eu mostro estratégias, eu mostro, obviamente, a base para vocês entenderem. E se alguém quiser algum aprofundamento, tem os links dos meus treinamentos lá na minha bio também.
Show de A bola. gente deu um presente, você deu um presente pra nossa audiência, olha só. Show. Top. Muito obrigado, cara. E, Bruninha, pra quem ficou aqui com a gente até o final, o que é que eles têm que fazer, Bruninha? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights valiosos que você pegou com o Thiago. Comentou? Então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, não é mesmo? Marcelo, aonde a gente se vê? Te vejo no próximo KiwiCast. Compromisso, hein? Até lá. Tchau, tchau.